porque eu fui me deparar com essa estruturação só no meu processo de certificação. Quando eu fui começar a entender o que que era o processo e o que que eram as sugestões e os elementos que compunham esse processo, um dos elementos que estava presente lá eram as 25 distinções-chave. E aí eu me dei conta que ali estava apresentado um universo muito maior de uma das coisas que eu já eram uma das coisas que eu mais apreciava, mais estava apreciando no meu processo de descoberta, investigação e prática da CNV, porque eu eu percebi logo, não diria logo desde o início, mas começou a brotar em mim uma reflexão um pouco mais complexa com relação àquilo que eram os quatro passos e as primeiras distinções que esses quatro passos na realidade são. Que é a distinção entre fatos observáveis e julgamentos, pensamentos, os sentimentos e não sentimentos, necessidades e estratégias e pedidos e exigências. E, e eu percebi lá no começo como tinha uma coisa de que a primeira experiência é uma experiência muito binária dessas distinções. Ela é uma experiência que, sem querer, ela escorrega muito rapidamente para as estruturas binárias mais profundas, que eu percebi que eu era muito treinado nelas e percebi que outras pessoas também, que essas estruturas de bom, mal, certo e errado. E aí, essa semelhança desse binarismo logo traz, de alguma forma, sequestra esses entendimentos, então, entre essas distinções entre necessidades e estratégias, sentimentos e não sentimentos, as pessoas parece que já escorregam muito rápido para começar a pensar em termos de bom, mal, certo e errado sobre essas estruturas também. E embora a minha primeira experiência tenha sido essa, conforme eu fui praticando, eu comecei a perceber que brotavam nuances e coisas importantes de perceber mais dentro do que o Marshall convidava com essas distinções, que era a ideia de que quando esses conceitos se misturam, vivem misturados, existe um risco maior para criar desconexão. E quando existe uma percepção mais definida da distinção entre esses conceitos, se abriam portas para compreender melhor como criar conexão. Talvez até uma percepção maior de onde tem armadilhas para desconexão e onde tem potencial maior para conexão, e que a partir disso é possível passar a exercer mais escolha consciente, orientada por essa intenção de conectar. Então, dessas reflexões, a gente brincou muito, eu e a Sandra, a gente tinha viagens, conversas, a gente inclusive desenhava de jeitos diferentes, começava a pensar assim, mas veja, a distinção entre necessidades e estratégias, ela não é bem binária de dois lugares. Por exemplo, as necessidades, é possível ver que são várias camadas. As necessidades, às vezes, elas são estratégias para outras necessidades mais profundas e mais amplas, e mais abstratas ainda, e vão ainda sendo estratégias para outras mais abstratas. Então, não era exatamente uma unidimensional esse lado das necessidades. E mesmo então, essa transição para estratégias, talvez ela também não era exatamente um pulo, uma linha que se cruzava e de repente é uma estratégia, mas talvez um contínuo, talvez formava um contínuo, e conforme para um lado vai ficando cada vez mais concreto, vai ficando a direção, o sentido das estratégias, e quando vai ficando cada vez mais abstrato para outro sentido, então é o sentido das necessidades. Isso é uma imagem que a gente começou a viajar, imaginar, né? Isso trouxe uma ampliação de como pensar sobre essas questões, inclusive sobre como pensar sobre as listas de palavras, porque tem muito esse debate, a gente se deparava muito nesse debate que travava a vivência e subia para a cabeça uma discussão, um debate intelectual. Isso é ou não é uma necessidade? Isso é ou não é uma estratégia? Não, isso é uma estratégia. Não é uma... E aí
em vez de estar tentando entender o que é fundamentalmente importante para outra pessoa, o que é importante para mim, lá no fundo, e tão lá, o suficiente lá no fundo para a gente poder se conectar, porque são coisas que a gente compartilha, chegou na profundidade suficiente onde nós estamos atingindo um denominador humano comum, né, que seria que faz mais sentido, ficar desse debate mais intelectual. E essa ideia de começar a pensar em contínuo começou a tirar um pouco dessas listas de palavras e listas de enfim, e aí tinha outras coisas também. Depois a gente pode trazer mais coisas para brincar de como a gente começou a imaginar. Teve um momento onde duas distinções viraram um triângulo. E aí virou o Triângulo das Bermudas, onde a conexão vai para desaparecer, né? Então, a distinção entre sentimentos e não sentimentos e fatos observáveis e julgamentos vira um triângulo, onde cada uma dessas coisas ocupa uma ponta e a gente está representando num triângulo, de repente, as distinções que antes estavam só num binário. Enfim, tem muita coisa para começar a chacoalhar, sair um pouco só do binarismo travado, para entender como são convites para portas, para uma expansão de consciência, para uma reflexão além daquilo que é um modelo mental que me aprisiona. E é isso que, fundamentalmente, essas distinções começaram a representar para a gente. Quer mostrar? Só porque Esse você falou. Eu falei, o desenho seria esse? Quando os sentimentos, os fatos e os pensamentos se misturam, vira o Triângulo das Bermudas, onde a conexão vai para desaparecer. Isso, a gente brincou com isso um tempo, inclusive nos nossos flipcharts, na época que flipchart ainda era usado. Espero que volte a ser usado logo. O Daniel colocou uma coisa no chat. Daniel colocou aqui, dá para pensar a primeira distinção como sendo violência e não violência, e toda a complexidade que vem com isso. Isso é uma outra distinção interessante, que também muitas vezes é sequestrada pelo Mas acho que bom, mal, certo, errado. É mais um ponto de expansão, inclusive, de pensar como a não violência, que está no nome da comunicação não violenta, ela não vem desse binário de não violência e violência. Ela vem de um outro lugar. E como esse binário, violência e não violência, ele é um eufemismo, muitas vezes não percebido assim, para bom, mal, certo, errado. Quer dizer, acaba escorregando ali, e ali o uso da comunicação não violenta, muitas vezes, que vários aqui comentaram, né, como os familiares cobram, às vezes os amigos, né, mas isso não é comunicação não violenta, isso não é, você está sendo violento, vira esse binário, sequestra a compreensão do que está se tentando fazer, que é criar conexão e entendimento, com base na nossa humanidade compartilhada. Enfim, estou falando um monte aqui, quero passar para a Sandra um pouquinho falar, e depois volta e eu vou contar um pouco mais do encontro com a lista de necessidades de 25 distinções, não necessidades. Então, uma coisa que eu quero falar é que eu gosto muito de pensar essas distinções como, então, não assim como opostos, como oposição, né? Tipo, violência, não violência, não como algo, uma coisa se opondo à outra, não como contrários, mas como algo que ajuda a gente a ter, a identificar melhor sobre o que é a comunicação não violenta. Então, é como se a CNV está querendo mostrar para a gente um paradigma, ou está propondo uma visão de mundo que muitas vezes não é tão claro ou tão conhecido no nosso dia a dia, porque a gente está muito acostumado a viver e a experimentar um outro paradigma. Então, para a gente conhecer uma coisa nova, entre aspas, fica mais fácil a partir de algo que a gente já conhece. Tipo, algo que eu não conheço, se eu vou, por exemplo, alguém aqui conhece um instrumento chamado címbalo? Levanta a mão. Não, mas ninguém.
A A Vânia conhece. Vânia conhece. Então, se eu vou, por exemplo, você não conhece esse instrumento, chama símbolo, e eu quero falar para você o que que é. Então, às vezes, fica mais fácil eu partir de alguma coisa que eu sei que você conhece, e a partir daquilo eu vou mostrando o que que é semelhante e o que que é diferente, para eu poder descrever aquilo que eu estou querendo dizer. Então, as distinções é mais ou menos, eu entendo mais ou menos assim. Então, se eu for falar do símbolo, por exemplo, eu poderia falar, é tipo um piano, mas sem teclados, sem teclas, então tem cordas dentro, é um pouco menor que um piano, não tem tampa, tem as cordas e a pessoa bate nas cordas diretamente, com uma coisinha. Então, vocês conseguiram mais ou menos identificar? Eu estou falando do que não é, eu estou falando do piano e dizendo não é um piano. Mas quando eu falo piano, eu acho que todos vocês já sabem o que é piano, né? E aí eu começo a dizer o que é semelhante e o que é diferente. Então, para mim, as diferenças elas têm muito a ver com isso, com trazer alguma coisa que é mais conhecido e a partir daquilo eu começo a ver, isso é, isso não é. Eu vou colocar aqui uma imagem do símbolo, só para vocês. É isso aqui. É tipo um piano, só que não. Né? Sei lá, enfim. Vocês podem olhar na internet depois. Tá fazendo sentido isso? A Ivana colocou aqui, acho que isso está me ajudando a identificar o incômodo que sinto na oposição chacal e girafa. Eu também. Fica essa coisa que fica parecendo que o chacal é malvado, então julgamentos é ruim. A gente, muitas vezes, nessas 4 distinções, também cai nisso, né? De que essas 4 distinções iniciais, começar a pensar assim, não, observações é bom, fatos observáveis é bom e julgamento é ruim. Sentimentos é o correto e avaliações, pseudo-sentimentos está errado, ou necessidades é certo, estratégia. E a ideia não é essa, né? Os julgamentos, eles são importantíssimos, são essenciais para a nossa sobrevivência, para a gente, inclusive, identificar se a minha necessidade está ou não atendida, é a minha capacidade de avaliação que identifica isso, né? Se as minhas necessidades estão ou não atendidas, minha capacidade de julgar, de analisar, de análise. Então, não quer dizer que o que está do lado de cá é ruim e o que está do lado de cá é bom, né? O chacal está errado, a linguagem do chacal é essa linguagem, mas é mais como quando eu misturo essas coisas, aí é que gera confusão. Não é que o julgamento é ruim e o fato é bom, mas se eu confundo julgamento com fato, é mais provável que eu vou causar conflito, problema, desconexão, desentendimento, né? Se eu confundo sentimento com não sentimento, com pseudo-sentimento, também eu começo a criar confusão, né? Causa e estímulo, eu misturo uma coisa com a outra. Então, são distinções que vão ajudando a gente a começar a entender do que se trata esse paradigma. O que é o paradigma da não violência? Está convidando a gente para fazer o quê? Qual que é? Como é que é isso? E aí dá para a gente, eu acho que dá para começar pensando, bom, tem a violência, o que é violência? Então é uma coisa diferente disso, mas não é que esse cuidado para não entrar no binário de novo, né? Então, violência é ruim e não violência é bom. E do que a gente não sabe mais, voltou para o mesmo paradigma que estava querendo transformar. Tá fazendo sentido? Eu fiquei bastante surpreso entrando em contato pela primeira vez nessa minha jornada pessoal com as 25 distinções dentro dos documentos do processo de certificação. Eu pensei, cadê esse negócio? Nossa, eu fiquei tão feliz e animado, eu vi de repente um universo de distinções. Eu estava tão feliz com aquelas 4 iniciais e pensando e refletindo e umas reflexões profundas e transformadoras e agora tinha 25 para explorar. Então, e muitas delas eu percebi que já estavam presentes em muitas das reflexões que a gente tinha a partir das primeiras 4. Então, tem alguma coisa, isso que a gente vai caminhar, que também não funciona exatamente dessa maneira separada, as 25 distinções, uma separada da outra, ou alguma linearidade.
elas muitas vezes, vocês vão perceber como elas estão interconectadas. Uma evoca a outra, ou outras três, ou outras, elas estão interligadas e elas vão ajudando a formar e se mutuamente se apoiar em sustentar uma outra forma de perceber, uma outra forma de estar presente, uma outra forma de olhar para dentro, olhar para o outro, olhar para as situações. Eu acho que vale a pena falar que é legal lembrar, quando a gente vai olhar para essas 25 distinções-chave, dessa visão panorâmica da comunicação não violenta, como um processo que apoia fazer uma transição de um paradigma de dominação e imposição para um paradigma de parceria e cooperação. Um paradigma a transição de um paradigma de poder imposto para um paradigma de poder compartilhado. É legal também, para mim faz muito sentido entender que essas distinções elas são binárias e elas são complexas ao mesmo tempo. Tem a possibilidade, para mim fica muito rico quando se vê através desse modelo binário, ver qual que é a complexidade que elas estão convidando a considerar, né? E complexidade, então, no sentido de novo, né, de tentar não perceber se está tomando conta de mim o meu treinamento de bom, mal, certo e errado, que, né, uma matriz que eu fui treinado nela a vida toda, e aí empatizar, não olhar para ela também como errada. Isso é uma coisa interessante de manter em mente. Ela aparece e a matriz bom, mal, certo e errado, ela é uma estratégia para tentar cuidar daquilo que é importante para mim. Mas muitas vezes essa matriz ela me desconecta da vida que está por trás, e aí a gente fala em termos de necessidades humanas universais. Então, eu poder olhar por trás do bom, mal, certo e errado, ver quais são as necessidades que eu estou querendo atender com esses limites que eu tento estabelecer com essa linguagem, eu consigo expandir, abrir desse binarismo para a complexidade que está por trás, que está escondida, que não está acessada ainda, se eu estou pensando em termos de bom, mal, certo e errado. Então, é binário e complexo ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, que esse binarismo sirva como portas, né? Talvez são dois elementos, mas elas são portas que se abrem para uma ampliação da reflexão sobre as situações. Cada uma dessas portas, cada um desses binários são portas. São um jeito que eu gosto muito de pensar, e que é um processo contínuo de aprendizado, de evolução, de reflexão, de aprofundamento. Eu acho importante lembrar do risco do binarismo que está ali. Então, só de ficar atento a isso, de que será que eu estou sequestrado por um pensamento que não é mais o que eu estou querendo fazer ou não? Muitas dessas distinções não só estão conectadas entre si, como elas têm sobreposições. Às vezes, elas vão ter sobreposições em termos de que elas estão falando a mesma coisa em uma dada situação. Então, é bem interessante ver como isso vai se dar ao longo da caminhada. E eu acho que talvez o mais importante, não é o mais, mas é uma das coisas importantes, é lembrar dessa pergunta, de manter a pergunta viva. O que é que vai contribuir para conexão ou para desconexão? Quando eu estou olhando para essas distinções, como eu estou percebendo os elementos que vão contribuir mais para a conexão ou mais para a desconexão? Como eu estou exercendo escolha dentro dessas percepções? Acho que é isso que eu queria trazer. Eu acho que merece uma conversa mais ampla, o que o Daniel trouxe sobre violência e não violência. A gente provavelmente vai aprofundar nisso em outros momentos também, mas a ideia, talvez valha a pena lembrar agora do conceito de outras traduções, do conceito de ahimsa, do conceito de não violência, que na tradução para a língua ocidental acabam sendo meio reduzidas a não violência, mas não é exatamente só isso. Então, uma tradução que a gente várias vezes traz, tem várias traduções. Uma das traduções que a gente várias vezes traz é que ahimsa pode ser traduzido como
o poder que é desencadeado, ou o potencial que é desencadeado, quando a vontade de ferir o outro é transcendida. Isso é uma forma, né, de entender, mas ela já é diferente de simplesmente não violência. Ela traz uma outra maneira, por exemplo, ela pode incluir todas as ações protetivas, as ações, enfim. Então, eu quero convidar para um exercício. Vamos lá, vamos fazer o exercício. Então, eu convido vocês a encontrar de novo, deixar de lado o que você estiver segurando, encontrar uma posição confortável na sua cadeira e fechar os olhos se você se sente confortável fazendo isso. Se não, eu te convido a deixar o olhar descansando para baixo, para diminuir os estímulos visuais à sua volta. E te convido a trazer a sua atenção para a sua respiração um pouquinho, só para ficar um pouquinho com você, notando a inspiração, expiração. Nota se a sua mandíbula está tensa, pode soltar. Veja se tem tensão no ombro, na lombar. E veja se é possível só soltar para estar mais presente aqui e agora. E traz a sua atenção para o corpo como um todo, sentindo o seu corpo inteiro nesse momento, a presença, você está presente no seu corpo. E eu convido a voltar um pouco no tempo para suas experiências iniciais com a comunicação não violenta. Tenta retornar nos momentos significativos que você teve aprendendo os primeiros passos nessa prática. Lembra do espaço onde você esteve, as pessoas com quais esteve, os instrutores que estavam sustentando aquele espaço. E tenta lembrar da sua experiência, passando pelas primeiras distinções que você aprendeu, distinguindo necessidades de estratégias, sentimentos de não sentimentos, fatos observáveis de pensamentos e julgamentos, pedidos de exigências. Escolhe uma que foi mais significativa para você, que você lembra que te impactou mais. Tenta lembrar do exercício que você fez, ou se não foi no momento de um exercício, talvez numa prática que você tenha feito, ou aplicando isso em algum momento. Em que momento alguma dessas distinções, escolhe uma delas, caiu uma ficha assim, trouxe um insight, um entendimento. Veja se você consegue lembrar, se você sentiu algo, se teve naquele momento sentimentos ou sensações que talvez você esteja acessando agora. Lembra se você percebeu alguma coisa no corpo. Lembra se você pensou algo. Qual era a conversa interna que você teve nesse momento? Lembra se teve necessidades que você notou que estavam atendidas ou não, talvez? Dessa memória, veja se tem alguma forma marcante que essa distinção teve presente na sua vida depois daquele momento, internamente, nas suas relações, na forma que você lidou com situações.
E mantendo essa jornada em mente até aqui, eu te convido a lentamente, suavemente, ir trazendo a sua atenção de volta para fora, no seu ritmo, voltando e abrindo os olhos e tomando nota. Não perca o que ficou vivo para você dessa experiência. Escreve um pouco sobre o que é que você acessou. Qual distinção que foi, o que você sentiu, o que você pensou, como isso teve presente depois, e anota um pouco, registra as coisas que você acessou nesse exercício. O pessoal está voltando. Bem-vindas, bem-vindos de volta. Eu fiquei pensando aqui na minha primeira distinção, na minha primeira coisa que me tocou, e na verdade não foi uma distinção dessas 4, mas foi eu perceber a diferença, a distinção entre estar num ambiente ali de curso, né, de CNV que eu estava imersa e os ambientes fora dali. E para mim essa distinção era uau, é um espaço onde a verdade, a vulnerabilidade, a autenticidade é incentivada, é um espaço para eu estar presente comigo mesmo. Para mim isso foi um choque, porque eu estava acostumada com os espaços onde eu não posso ser eu mesma, eu tenho que ser o que os outros estão esperando, as máscaras, as expectativas, tal. E tá nesse espaço, então agora não só você pode ser você, mas para você, é para isso, você é incentivado a isso. E aí eu tava assim, foi um choque e uma meio perdida e meio com raiva de como é que eu não tive espaços assim na minha vida, como é que eu fui privada na minha vida de ter espaços assim. Então, foi uma coisa interessante, foi interessante para mim pensar nisso. E eu estava pensando agora que hoje é o dia 2, e a gente não falou no começo, né? Mas hoje é dia 2 de outubro, é o dia internacional da não violência, que é o dia que a data foi criada nesse dia porque é o dia do nascimento do Gandhi, que foi um dos grandes nomes, né, da não violência, e ele trouxe esse conceito de satyagraha para as ações dele, né? Que é essa verdade, essa conexão com a verdade. Então, estou conectando isso com essa minha primeira sensação, né? De estar num ambiente onde está tentando trazer a experiência da não violência, tem a ver com a verdade, com a autenticidade, com estar presente com isso, para mim. E a gente quis começar o nosso programa justamente hoje para começar no dia da não violência mesmo, né? Então